Para quem é cotista do Fiagro Vigia 11, essa semana foi muito agitada, realmente um sofrimento. Foi uma semana muito volátil na sua cotação. Para vocês terem uma noção, aqui no dia 11/12, o Vigia 11 ele estava custando aqui na faixa dos R$ 8,78. Em questão de poucos dias, a sua cotação saiu desse valor e bateu aqui o valor de R$ 8,03 em questão de uma semana aproximadamente, se desvalorizando mais de 8%, diminuindo assim na sua cotação 75 centavos. E em questão de poucos dias também, do dia 19 até o dia aqui 22, ele subiu mais de 6%, aproximadamente ali 7%, acrescentando um valor de 54 centavos por cada cota. Então podemos ver que essas últimas 2 semanas foram realmente muito agitadas na cotação do Vigia 11. Mas qual o motivo dessa alta oscilação nos preços do Vigia 11? Será que ainda é por causa do calote da cooperativa Languiru, que ainda está afetando o fundo? Ou será que é por causa da diminuição dos rendimentos que o Vigia 11 ele pagou nesses últimos meses? Então, nesse vídeo, vamos aproveitar para considerar o seu último relatório gerencial, que saiu aqui no último dia 21/12, então ainda está fresquinho. Então, vamos considerar e tentar entender qual o motivo dessa oscilação nos preços do Vigia 11. Sabemos que, por ser um ativo da renda variável, sempre haverá oscilações no preço. Porém, essas oscilações do Vigia 11 nesses últimos dias têm sido realmente muito grandes. Então fique aí comigo até o final do vídeo para que possamos entender o que está acontecendo com o Vigia 11 e também tentar ver qual a expectativa para esse próximo ano de 2024. Sempre lembrando, pessoal, que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Simplesmente compartilho aqui com vocês um pouco do meu conhecimento. Então o objetivo é sempre de ajudar a investir melhor o seu dinheiro, seja em fundos imobiliários e fiagros. Então, antes de investir em um ativo, especialmente aí no Vigia 11, lembre-se que tem riscos. Especialmente o Fiagro Vigia 11, por ser um ativo high yield, então é aquele tipo de ativo que lhe traz uma alta rentabilidade, porém essa alta rentabilidade vem acompanhada com um risco maior de crédito. Então esse é um tipo de ativo que tem uma possibilidade maior de sofrer algum tipo de calote. Não quer dizer necessariamente que só pelo fato dele ser um fundo high yield quer dizer que ele vai sofrer algum tipo de calote. Não é isso. Tem fundos high yield aí que passam tranquilamente sem sofrer nenhum tipo de calote, porém o risco é bem maior. Então, ao decidir investir em ativos como o Vigia 11, tenha total ciência disso. Então vamos lá, pessoal. Como eu mencionei para vocês, nessa última sexta-feira o Vigia 11 ele subiu aqui mais de 6% somente em um dia, fechando a sua cotação aos R$ 8,57. Nos últimos 12 meses, o seu preço ele oscilou entre os R$ 8,03, que foi a sua mínima, e os R$ 10,05. Para um fundo de base 10, é uma oscilação aqui bem distante entre a sua mínima e a sua máxima. Seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de 18,2%. Esse dividend yield ele está mais elevado no momento por causa que a sua cotação ela caiu, então isso aqui acaba afetando a rentabilidade do fundo. Quando mais a cotação ela cai, mais a rentabilidade aumenta. Lembrando que o dividend yield é o cálculo entre o valor do ativo e o valor que ele paga em rendimentos mensais. Podemos ver aqui que o Vigia 11 nos últimos 12 meses já pagou R$ 1,56 por cada cota. Ele está com uma desvalorização aqui nos últimos 12 meses de aproximadamente 12,7%. E somente esse mês está caindo aqui aproximadamente 3%. O preço justo do Vigia 11 seria aqui os R$ 9,63. Mas como vimos, está custando R$ 8,57, então bem abaixo do que seria o seu preço justo. Seu preço sobre VP está de 0,89, então isso quer dizer que ele está com desconto aí de 11% para o que seria o seu preço justo. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de R$ 832 milhões, conta com aproximadamente 81 milhões em caixa, disponível para futuros investimentos, e tem um pouco mais de 161 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária superior a 4,2 milhões de reais. Seu rendimento pago aqui, correspondente ao mês de dezembro, foi de 10 centavos por cada cota e correspondeu a uma rentabilidade de 1,15% no mês. Já aqui embaixo nós podemos ver o seu histórico de pagamentos em dividendos. Então nota-se que nesse ano de 2023 ele diminuiu bastante os seus rendimentos se compararmos com o ano de 2022. Ele foi afetado aqui em especial pelo calote que a cooperativa Languiru ela deu nele. Lembrando que a Languiru é uma das suas principais devedoras e também
também com a queda da taxa Selic, os rendimentos do Vigia 11, a receita do Vigia 11 ela foi impactada. Então, consequentemente, ele tem uma receita menor e ele acaba assim repassando um dividendo menor para o seu cotista. Vamos aqui agora, pessoal, considerar o seu último relatório gerencial. Como eu falei, esse relatório gerencial saiu na última quinta-feira, ela é correspondente ao mês de novembro, então tem várias informações aqui relevantes que vale a pena considerarmos. Então, primeiramente, podemos ver aqui que o fundo, no caso o Fiagro, encerrou o mês de novembro, alocado aqui em 30 ativos, no caso 30 CRAs, um valor total investido de 857 milhões de reais. E o restante está disponível em caixa para futuros investimentos. Ele menciona aqui que ele pagou 10 centavos por cada cota, que correspondeu a uma rentabilidade de CDI mais 1,6% ao ano. Aqui ele menciona algumas movimentações que o fundo ele realizou no decorrer do mês de novembro. Então ele menciona aqui o seguinte, que o fundo ele adquiriu 40 milhões do CRA Belmiro Captelan, com CDI mais 5,20%, 10 milhões do CRI Copagril 2, com CDI mais 4%, 50 milhões do CRA Cotrisul 2, com CDI mais 5,85%, 1 milhão do CRA Binatura, na curva de CDI mais 4,65%. Então, esses foram aqui os novos ativos que atualmente compõe a carteira de CRAs do Vigia 11. E ele menciona aqui também que vendeu alguns ativos CRAs. Vendeu 4 milhões do CRA Fiagril 2 e também 2 milhões do CRA Fiagril. Além disso, 4,1 milhões do CRA Codricel 2. Então ele mostra aqui que está diminuindo a sua posição na Fiagril, que atualmente é o seu principal devedor. Mais adiante eu vou mostrar que ele ainda tem uma exposição muito alta ao Fiagril. Então é importante ele diminuir essa concentração para também diminuir os eventuais riscos. Aqui ele menciona que o objetivo do Fiagro é investir em CRAs nos certificados de recebíveis do agronegócio. Atualmente é só dessa maneira que ele investe. Ele cobra aqui uma taxa de administração e gestão de 1,15% ao ano e uma taxa de performance de 10% sobre o que exceder o índice CDI, que sempre é pago aqui no mês de janeiro e no mês de julho. Descendo mais um pouquinho aqui, ele menciona sobre os CRAs da Languiru, porém é a mesma coisa que ele mencionou no relatório gerencial passado. Então eles estão aí esperando a apresentação da liquidação dos ativos da Languiru para que ela possa assim fazer os pagamentos, né? No caso, quitar as dívidas que atualmente ela tem. Se eu não me engano, as dívidas para com o Vigia 11 passa ali de 100 milhões de reais. Então é um valor ainda considerável. Se eu não me engano, é 132 milhões de reais que a Languiru ela está devendo para com o Vigia 11. Então, quem tem acompanhado aí sabe que a Languiru ela tem vendido alguns ativos que ele tem, imóveis, maquinários, assim por diante, para conseguir pagar futuramente, nesse próximo ano de 2024, as dívidas que ele tem. Então, pelo menos estamos vendo aí a gestão dessa cooperativa procurando soluções. Com respeito ao seu demonstrativo de resultados, correspondente ao mês de novembro, podemos ver que o fundo ele gerou um total aqui de receita de 11,8 milhões de reais. Ele teve aqui algumas despesas financeiras que foram descontadas da sua receita bruta e no final ele teve aqui uma receita líquida de 10,4 milhões de reais e ele distribuiu em rendimentos 8,6 milhões de reais. Então nota-se que ele gerou esse valor e distribuiu esse valor. Então podemos ver que ele teve aqui um superávit nesse mês de novembro de aproximadamente 1,8 milhões de reais. Então ele poderia sim estar pagando um rendimento maior, já que ele só pagou aqui 10 centavos por cada cota. Ele poderia aí, tranquilamente estar pagando 12 centavos por cada cota. Por que eu falo isso? Se observarmos aqui o mês de setembro, ele teve uma receita um pouquinho menor do que nesse mês de novembro, que foi aqui de 10,3 milhões de reais. Ele havia distribuído naquela ocasião 10,3 milhões de reais também, o que correspondeu a 12 centavos por cada cota. Então nota-se que no mês de novembro o Vigia ele gerou esse valor que foi maior no que o mês de setembro e ele pagou um valor menor em dividendos do que foi pago aqui no mês de setembro. Então, o Vigia 11 poderia sim estar pagando aqui 12 centavos por cada cota. Aí tem aquela questão, né? Por qual motivo que a gestão ela não está pagando 12 centavos por cada cota? Infelizmente, eu não tenho a resposta, né? O que eu posso pensar é o seguinte, ele pode estar fazendo ali um caixa para que no próximo ano de 2024, já que tem a expectativa da taxa Selic e ela continuar caindo, então consequentemente a receita do Vigia 11 ele também vai cair. Então possa ser que ele esteja ali fazendo um caixa para poder conseguir no futuro
nos meses que ele tiver uma receita menor, conseguir manter um patamar irregular de dividendos. Ou possa ser também que ele está retendo esse valor aqui da sua receita do mês de novembro, assim como ele fez no mês de outubro, para poder pagar a sua taxa de performance no próximo mês de janeiro, já que ele sempre paga a sua taxa de performance para os seus gestores em janeiro e no mês de julho. O que eu pessoalmente não acho legal da gestão fazer isso, né? Especialmente aí pelo calote que ela recebeu da Languiru, ela poderia abrir mão dessa taxa de performance para poder manter assim um dividendo mais interessante para os cotistas do fundo. Recentemente, em um Fiagro, o GCRA11, ele também sofreu um calote de 2 devedores e ele abriu mão da sua taxa de performance. Então, mostrando assim que ele se preocupa com seu cotista. Já, pelo menos até agora, a Valora, que é a gestora do Vigia 11, ela não falou nada com respeito a isso. Ela também não menciona por qual motivo que ela está retendo esse valor aqui da receita do Vigia 11. Ele menciona aqui também que atualmente o Vigia 11 ele tem uma reserva de caixa aqui equivalente a 9 centavos por cada cota, pode ser usada aí para eventuais distribuições e despesas, o que inclui também aqui a sua taxa de performance. Aqui podemos ver, como eu já mencionei, que atualmente o Vigia 11, 100% dos seus ativos são CRAs, então ele não investe de outra maneira, somente dessa maneira, e 100% dos seus CRAs estão indexados ao índice CDI. Então ele tem uma dependência desse índice CDI, consequentemente, se ele continuar caindo nesse próximo ano de 2024, a receita do Vigia 11 também vai cair. E com uma receita menor, consequentemente também, os rendimentos do Vigia 11 eles vão cair. Vamos esperar para ver se nesse próximo ano de 2024 ele diversifica mais os seus investimentos, né? Começa aí a investir em outros tipos de ativo, não só em CRAs, e também começa a ter outros indexadores, não ficar apenas dependente aí do índice CDI. Aqui podemos ver a sua alocação por segmento, então podemos ver que aqui no seu segmento ele também é concentrado, né? Podemos ver que ele tem aqui 44,9% dos seus devedores são cooperativas, ele tem aqui 44,6% são empresas distribuidoras. Então esses são aqui os seus principais segmentos de atuação. Então diferente, por exemplo, do Rura 11, que tem vários segmentos, o Vigia 11, com respeito aqui ao segmento de atuação dos seus principais devedores, ele é bem concentrado. Se voltarmos aqui, podemos ver o seguinte, pessoal. Podemos ver aqui todos os ativos que atualmente o Vigia 11 ele tem, né? Todos os CRAs que atualmente ele tem. E ele ainda tem algumas concentrações, que é a principal falha atualmente do Vigia 11. Ser concentrado. Isso impacta bastante na segurança do fundo e também na receita caso ocorra algum tipo de calote. Por exemplo, com respeito à Languiru, ele tem uma porcentagem aqui de PL de 12% e isso impactou bastante na receita do fundo. Então podemos ver que atualmente sua principal concentração está nos CRIs da Fiagro. Ele tem aqui 4 CRIs que, se somarmos aqui, vai dar aproximadamente 29, 30% do PL do Vigia 11 investido em apenas essa distribuidora. Então é uma concentração muito alta, é um risco que não é necessário correr. Então, apesar da gestão ela estar aí vendendo algumas concentrações que ela tem que continuar fazendo isso para diminuir bastante. O ideal, por exemplo, do Vigia 11 é ter aqui 1% em cada devedor, ou até menos de 1%, porque mesmo que ele sofra algum tipo de calote, se isso vier realmente a ocorrer, o impacto na sua receita vai ser pequena. Então, em ativos high yield, quanto mais diversificado, melhor ainda. Se descermos aqui também, podemos ver com respeito à sua taxa média dos seus CRAs. Então, pegou ali todas as taxas dos seus CRAs e fez uma média ponderada, que atualmente é de CDI mais 5,3%. Então, o Vigia 11 pode sim ser considerado um fundo high yield, já que ele entrega uma maior rentabilidade. Geralmente, quando passa ali de CDI mais 5%, já é um ativo um pouco mais arriscado. Traz uma boa rentabilidade, porém traz um maior risco. Então, pessoal, de forma resumida, o que podemos entender desse último relatório com respeito ao Vigia 11. Como vimos aqui, ele está conseguindo superar, ele está conseguindo gerar uma receita maior do que ele realmente tem distribuído. Apesar do calote que ele sofreu aí da Languiru, ele tem conseguido um resultado maior do que ele realmente tem distribuído. Infelizmente, a gestão ela não menciona por qual motivo que ele está retendo esse valor aqui da sua receita. Como eu falei, pode ser por 2 motivos, ou para ele poder pagar a sua taxa de performance no próximo mês de janeiro, ou para ele acumular uma reserva maior, consequentemente no próximo ano de 2024 ele conseguir manter um patamar de dividendos.
existe aí essas duas possibilidades. Outro ponto a se levar em consideração, como eu já mencionei, é a expectativa que a taxa Selic no próximo ano de 2024 ela encerre o próximo ano de 2024 a 9,50%, lembrando que atualmente ela está a 11,75%, então tem a expectativa aí de cair aproximadamente 2,25%. Então, se isso realmente ocorrer no próximo ano de 2024, o Vigia 11 ele vai ter uma receita menor e isso pode impactar sim o rendimento que ele vai pagar aos seus cotistas em dividendos. Então, se você investe no Vigia 11, tenha ciência aí que a sua oscilação de preço pode ficar muito maior nesse próximo ano de 2024. E com respeito à cooperativa Languiru, como eu falei, não existe assim novidades. Está esperando ali ela fazer o seu planejamento de pagamentos das suas dívidas, que provavelmente vai começar ali no mês de abril do próximo ano de 2024. Atualmente a Languiru ela está devendo para o Vigia 11 aproximadamente 132 milhões de reais. Então ele vai assim vender mais ativos que atualmente ele já está vendendo. Ele vai continuar vendendo ativos que atualmente ele tem para poder conseguir quitar essas dívidas no decorrer desse próximo ano de 2024 ou até 2025. Então, de modo geral, essa situação ela vai se resolver, porém não é algo que se resolve do dia para a noite, né? Requer aí paciência para que esse devedor ele consiga assim conseguir honrar novamente com seus compromissos. Podemos ver também nesse relatório gerencial que apesar da gestão ela estar vendendo algumas concentrações em CRAs que ela tem, ela ainda está bem concentrada, em especialmente ali 2, 3 devedores aproximadamente, em especial na Fiagro, que eu mencionei com vocês que tem aproximadamente 29% do PL somente nesse devedor. Então a gestão ela tem que continuar vendendo essas concentrações que ela tem para poder minimizar os riscos de eventuais calotes e o impacto assim na receita do fundo. Ativos high yield como o Vigia 11, quando mais diversificado eles forem, mais eles minimizam os riscos desse ativo. Então, pessoal, esse é o Fiagro Vigia 11. Consideramos aí o seu último relatório gerencial e, de modo geral, não tem uma explicação lógica para essa oscilação nos seus preços, né? Não tem assim como falar realmente o que ocasionou essa queda tão acentuada. Provavelmente aqui essa queda veio mais forte por causa do rendimento que ele anunciou aqui entre os dias 11 aproximadamente, que ele anunciou seus rendimentos. O pessoal aqui tinha a expectativa dele voltar a subir os seus rendimentos, só que ele não voltou, ele continuou pagando 10 centavos por cada cota, e com a expectativa também da taxa Selic ela continuar caindo depois da última reunião do Copom, então isso impactou ainda mais negativamente o Vigia 11. Então vamos esperar aí essas próximas semanas para ver se ele continua subindo e volta nesses patamares aqui anteriores de R$ 9 aproximadamente. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.